Estamos tentando consertar isso com moralidade e isso nunca funcionou. As pessoas que são moralistas sempre parecem arcaicas para a nova geração de pessoas, não é? Precisamos de alguma sensatez no planeta. Essas pessoas corretas são sempre um problema. Veja, a moralidade se tornou algo importante na sociedade porque as pessoas abandonaram sua humanidade. Se sua humanidade estivesse viva e ativa, você não precisaria de nenhuma moralidade. As pessoas colocaram a sua humanidade para dormir e tentam se comportar como seres humanos com moralidade, e isso não está funcionando, porque cada um criará a sua própria moralidade. E o seu tipo de moralidade e o tipo de moralidade de outra pessoa estão em guerra o tempo todo. O que é certo e errado, se você abrir esse debate, você vai acabar brigando. Mesmo dentro da sua família, acredite. Sim ou não? Não? Se você iniciar um debate sobre o que é certo e o que é errado, seja no mundo, ou no seu bairro, ou dentro da família, a briga é inevitável. Porque não há duas pessoas que possam concordar sobre o que é certo e errado, e isso nunca foi resolvido, porque tal coisa não existe. Em vez de tentarem ser corretas, por que as pessoas não tentam ser sensatas? Precisamos de alguma sensatez no planeta? Essas pessoas corretas são sempre um problema. Quando você tem um conjunto de regras morais forte, você verá que ninguém no mundo está bem. Se ninguém no mundo está bem, você tem um problema psicológico. O primeiro sinal de desequilíbrio psicológico é que você começa a pensar ninguém está bem. Portanto, a moralidade é apenas isso, é o primeiro passo para a insanidade. Você só tem que esticá-la. Se você a esticar, você chegará lá. Talvez você não a esticará tanto, você está disposto a dobrá-la, e assim você vai levando. Estes são substitutos para a humanidade. Por que isso? Nossos sistemas educacionais, nossos mecanismos sociais, nós não estamos fazendo o suficiente para despertar a humanidade em um ser humano. Estamos tentando consertar isso com moralidade, e isso nunca funcionou. Tudo o que faremos é dividir as pessoas em diferentes tipos de seitas morais, e elas sempre brigarão, porque ninguém pode se encaixar na sua moralidade, porque nem mesmo você se encaixa, na verdade, a menos que você seja esperto o suficiente para subvertê-la secretamente. Você entende? Caso contrário, não funciona. Porque a moralidade não se limitará apenas à sua profissão, ela entrará em todos os aspectos da sua vida. Uma vez que você começa a pensar qual é a coisa certa a ser feita na minha profissão, você também vai pensar qual é a coisa certa a ser feita em todos os níveis da vida, não é? Uma vez que você começa a pensar que isso é a coisa certa e a outra pessoa pensa que aquilo é a coisa certa, haverá um conflito, e um conflito constante. Se você despertar a humanidade dentro de você, você fará a coisa mais sensata e necessária para aquele momento. E isso é tudo que importa, que suas ações estejam em contexto com as realidades em que você existe. E o contexto está sempre mudando. Se você não mudar de acordo com isso, as pessoas que são moralistas estão sempre parecendo arcaicas para a nova geração de pessoas, não é? Elas se perguntam por que esse cara ainda está vivo? Sim. Se você for muito moralista, até seus filhos vão se perguntar por que você ainda está vivo? Porque parece que você é de outro lugar. Então, qual é a coisa mais sensata a ser feita? O que traz bem-estar para você e para todos ao seu redor? Isso é tudo que uma pessoa precisa perceber constantemente. Existe alguma maneira de corrigir isso? Não há como corrigir isso. Temos que estar vivos para isso. Temos que estar vivos para isso a cada momento. E à medida que o contexto muda, o que fazemos tem que mudar. Ao acordar de manhã, você nunca role para a esquerda, pois pode causar pequenos danos ao sistema. O lado direito é mais estável, o lado esquerdo é mais vulnerável. Existem estudos, se você for canhoto, você poderá viver menos. No Hatha Yoga, seja no Surya Namaskar ou nos asanas, por que sempre começamos com o lado direito primeiro? Porque é o direito. Você quer fazer isso do lado errado? Porque é masculino?
tanto fisiologicamente, quanto energeticamente e psicologicamente. O lado direito é o mais estável. Estabilidade também vem com rigidez. É um fator inevitável. Tudo que é estável também é rígido. Se tornar muito fluido e ainda assim ser estável exige trabalho. É por isso que os yogis se apaixonaram pelo Mercúrio, fluido, mas superestável. É a única coisa parecida com isso. Portanto, amamos o Mercúrio por ser tão fluido e tão estável. O lado direito é mais estável e também um pouco mais rígido. Fisiologicamente, se você for começar com o corpo, fisiologicamente, o lado esquerdo é um pouco mais frágil, pois ele tem a responsabilidade de ter o seu coração, que tem muitas camadas de significados na fisiologia, não apenas de bombear sangue, ele tem muitas camadas de significados. E você não começa desse lado. Na Índia, nós falamos, mesmo quando você acorda de manhã, você rola para a direita e se levanta, você nunca rola para a esquerda, pois o primeiro movimento que você faz, se você fizer para a esquerda, você pode causar alguns pequenos danos ao sistema. Você sempre rola para a direita. E também, como grande parte da massa de terra do planeta está na parte do hemisfério norte, e as populações humanas, 88% da população humana está no hemisfério norte, e no hemisfério norte existem muitas forças dentro do sistema que funcionam assim, então é por isso que sempre para a direita. Então, imediatamente as pessoas da Austrália farão essa pergunta: devo começar com o lado esquerdo? Não. Só porque você está indo para o lado errado, você não precisa continuar assim. Você deve começar com o lado direito, pois fisiologicamente é assim, psicologicamente é assim, energeticamente é assim. O lado direito é mais estável, o lado esquerdo é mais vulnerável. Então, sempre com o lado direito, mesmo que você acorde de manhã, é para o direito. O primeiro movimento deve acontecer no lado direito, não no lado esquerdo. Existem estudos que dizem claramente que os canhotos tendem a viver menos que os destros. Você sabia? Você é canhota? Se você é canhota, se usa constantemente a mão esquerda mais do que a direita, então você poderia viver menos, em média, comparado com as pessoas destras. É claro que a vida e a morte têm muitos outros fatores envolvidos, mas isso pode reduzir o tempo de vida de uma pessoa, porque o lado esquerdo é um lugar vulnerável. Ele deve seguir, não deve estar na frente. Portanto, sempre para o lado direito. Eu só quero saber como alguém pode ser capaz de identificar o seu potencial, o talento próprio e em que focar. Atualmente, nesta sociedade, especialmente na Índia de Baixo, mas eu acho que, particularmente no sul da Índia, desde a infância, a situação dos pais, na maioria das casas, existem exceções, mas na maioria das casas, a situação dos pais e a situação social são tais que as pessoas estão constantemente fazendo o filho pensar em termos de que tipo de atividade o faria sobreviver melhor, que tipo de atividade lhe traria um bom emprego, que tipo de atividade lhe traria um bom dinheiro. Eles estão apenas pensando nestes termos. Quando você orienta uma criança assim, desde pequeno, qualquer que seja o talento inato que ele tenha, talvez haja um Picasso na sua casa.
Mas agora você o transforma num médico. Você sabe, ele apenas vai borrar as pessoas com sangue. Simplesmente porque desde a infância nunca lhe foi permitido pensar além da sobrevivência. Se você está realmente interessado, se você tem filhos, é muito importante permitir que eles apenas se desenvolvam. Não tenha pressa de que eles encontrem um emprego, que façam alguma coisa. Veja, não é necessário, todo mundo, quando tem 25 anos, tem que ter um emprego, tem que estar indo em frente, tem que ser casado, tem que ter filhos. Não é necessário. Pessoas diferentes amadurecerão em momentos diferentes. Se elas encontrarem um emprego no momento certo, se necessário, se elas se casarem no momento certo, ou se forem além disso, de qualquer maneira, de acordo com as suas tendências naturais, elas definitivamente evoluirão para se tornarem seres humanos mais completos. Você pode se tornar um engenheiro, ou um médico, ou o que for, mas ser um ser humano bastante perturbado, que não encontra expressão para nada dentro de si mesmo. Não, talvez você pudesse ser um bom carpinteiro, mas agora você é um médico. Você pode imaginar nossa aflição. E não há nada de errado em ser um bom carpinteiro. Você pode se tornar um grande carpinteiro, não é? Mas tal opção simplesmente não existe. Você tem que se tornar um médico. Se você não conseguir, você tem que se tornar engenheiro. Agora, é claro, de software. É assim que eles fazem, não é? Tentam ir para a faculdade de medicina. Não conseguem? Faculdade de engenharia. Onde está a relação? Se você não consegue um lugar na faculdade de medicina, vá para a faculdade de Ayurveda, de veterinária. Ou pelo menos se torne um curandeiro. Mas, se você não se torna um médico, você pula para a engenharia. Qual é o sentido? Isso significa que você só está interessado em provar algo para alguém. Você não está interessado em tornar a sua vida bonita, não é? Qual é o trabalho mais bem pago? Se deveriam estar fazendo outra coisa? É isso que eu estou dizendo, sobrevivência. Apenas sobrevivência. Veja. Todo ser humano tem inteligência e forças necessárias para sobreviver no mundo. Talvez não como uma outra pessoa, mas a sua própria maneira. Mas se ele está fazendo algo que lhe interessa, se ele está criando algo que ele gosta de forma natural, então, se ele faz isso nessa escala ou naquela escala, de qualquer maneira, ele será feliz. Sim. Agora, você está fazendo algo para o qual você não tem tendência natural, simplesmente porque socialmente você foi orientado para essa direção. Agora há uma sensação de frustração em relação ao trabalho que você está fazendo. Você continua, claro, porque você investiu 5, 10 anos na sua educação, então você não pode voltar atrás. Você continua se forçando, não é? É desnecessário orientar a sociedade dessa maneira. Agora, a cada 10 anos, a sociedade está mudando de ideia sobre qual é a melhor educação. Agora existem muitos médicos, ninguém os quer em nenhum lugar. Sim? Agora as pessoas estão pensando em outra coisa, eles pensam software, software. Metade das pessoas foram mandadas de volta de outros países. Agora eles estão desesperadamente buscando qual é o caminho. Eu sei que a sobrevivência é importante. Com a nossa superpopulação e a concorrência que temos aqui, a sobrevivência é importante. Mas ainda assim, deixando pelo menos 50% de sua vida em aberto para ver o que você poderia fazer. É uma coisa boa de se fazer para os filhos, porque eles vão ter vidas mais completas. Eu sei que muitas pessoas podem não ter os meios para fazer isso. Há muitas dificuldades. Não é tão fácil como se diz. Todos esses problemas estão aí. Mas ainda vale a pena fazer um esforço para criar uma próxima geração que seja um pouco mais harmoniosa consigo mesma, não é? Qualquer que seja o esforço exigido, ainda vale a pena, não é? Jesus disse que se alguém lhe der um tapa, vire e mostre a outra face. Esse ensinamento é relevante nos dias de hoje? Veja, Jesus poderia ter dito isso às 12 pessoas que estavam à sua volta? Esse não é um ensinamento para todos? A seus apóstolos, pessoas que levam sua mensagem, ele diz, se alguém lhe der um tapa de um lado, mostre-lhes a outra face. Ele não está dizendo isso para o mundo inteiro?
Esse homem, da maneira como vivia, ele não é do tipo que mostra outra face. Ele entra no templo e destrói todo o negócio. Então, ele não disse, certo, você tem um negócio aqui e mantém outro negócio ali. Ele disse isso? Fisicamente, com as próprias mãos, ele está lá destruindo o negócio deles, não é mesmo? Ele não é o tipo de homem que mostrará sua outra face a todos. Ele está dizendo a seus apóstolos, se você quer levar minha mensagem, você precisa ser assim. Nenhuma resistência em você, não importa o que as pessoas façam, você não se desvia de seu caminho, você apenas se mantém firme em seu caminho. Isso é o que ele está dizendo? Porque essas culturas são muito dialéticas, tudo é dito com um exemplo ou uma espécie de, você sabe, uma analogia. Ele está dizendo que se alguém lhe der uma bufetada em uma face, mostre a outra, não se desvie. Se alguém lhe dá um tapa numa face, se você tenta lhe dar outro de volta, então você está se desviando de seu caminho de paz e amor, não é? Portanto, ele está dizendo, não se desvie de seu caminho, simplesmente mantenha-se em seu caminho, não importa o que as pessoas façam. Tudo o que ele está dizendo é, não se torne uma reação em sua vida. Se você quer agir em sua vida, você não deve reagir. Se reagir, você será escravizado a outra pessoa, você seguirá atrás dessas pessoas. Então ele está apenas dizendo, não reajam. Essa é a sua forma de dizer isso? Portanto, isso não deve ser levado ao pé da letra. Sua vida demonstra que ele não levou ao pé da letra, não é? Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.